Tchau! Quer conhecer a Itália autêntica? Aquela onde a vida é lenta e muito bela? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar isso e muito mais. Olá, sou Ana Patrícia do portal Viajando para a Itália. Há mais de 10 anos ajudo brasileiros e pessoas de todo o mundo a realizar o sonho de vivenciar uma experiência única na Itália. Hoje estamos em Maida, no centro da minha Calábria. Imaginem que essa cidadezinha de somente 4.000 habitantes no passado já foi principado. Isso sem contar os mais de 3.000 anos de história em que passaram por aqui bizantinos, gregos, romanos e muitos outros povos. Acredito que o segredo para viver esse tipo de experiência é pesquisar muito ou conhecer alguém que te ajude a vivenciar esse percurso. Hoje eu vou conhecer pessoalmente a Ketri e, graças à generosidade dela, vamos viver juntas uma experiência autenticamente italiana. Ai, que delícia! Essa tô encomenda tá inteira. Tudo bem? Prazer. Mas, de modo geral, a Calabria passou por várias dominações. De qual período é questo castello? Siamo intorno al 1200. Ah, 1200. Mais ou menos em 1200 a gente teve o período aí dos normandos, em seguida dos suevos, aonde foi construído torres e castelos, né? Grande parte dos castelos estavam na parte mais alta, justamente para proteção aí do território. E eu acredito que hoje na Itália não existe um lugar com mais castelo e torre do que a nossa Calábria. E ninguém sabe disso. Da associação Tra Chiazza, Rughi e Carrieri. Franco, ci spieghi meglio cosa si fa in questa associazione? Allora, l'associazione si occupa di promozione del territorio. Quello che noi facciamo è il recupero del borgo di Maida, in quanto purtroppo negli anni ha subito dello spopolamento, quindi ci sono molte case non abitate, e quindi noi con un progetto di rivitalizzazione del borgo cerchiamo di recuperare queste case, dando la possibilità a chi vuole visitare il nostro borgo di vivere quelle che sono le esperienze di una volta. Le nostre case mantengono l'arredamento dei nonni. Ogni casa ha un nome con il proprietario, quindi c'è Casa Bettina, Casa dei Nonni, Casa Zia Franca. Questa è la casa di Zia Franca. La nostra cosa è per mantenere vivo il ricordo, diamo il nome delle persone che hanno vissuto in quella casa. E a experiência é super completa, desde pegar o próprio alimento a cozinhar, experiência imperdível. E poi io prendo in famiglia, mi serve la ricotta e la provola. Senza ombra di dubbio. Aqui eles têm vacas e fazem queijos. Ricotta propria. Siete troppo... Tá muito tímido vocês. Vocês estão muito tímidos no gosto. Brava, grazie, gentilissima. Quem? Prendete. Quem? Obrigado. Adorei. Tinei, pega uma dessa pra levar pra casa. Duas Gente, ó. É boa? Agora chegou a hora de colher as frutas e verduras para o nosso almoço. Que coisa deliciosa!
L'insalata la mangiamo tutti, vero? Sim, sim. L'insalata la mangiamo tutti. Sim, sim. Questa è tutta roba di nostra produzione. Oh, sì, molta roba. Questa è roba che produciamo noi. La Ialatina. La Ialatina è un... Questo tipicamente, gente, fanno sì, parte do delle porco. cotiche del maiale, Sì, e sì, delle sì. parti magre, Uh-huh. e poi viene fatta in un modo particolare, raffreddata, e poi si può tagliare a tocchetti e mangiare in questo modo. Questo è il guanciale, che fa parte del maiale, che è sempre di nostra produzione. A bochecha, gente. Questa è l'anduia, la classica tipica anduia calabrese che facciamo sempre con il nostro maiale che produciamo. Come si usava una volta, come ci hanno insegnato i nostri genitori, quando accendi il caminetto devi mettere sempre qualcosa là vicino. Bene. E mi è venuto in mente, facciamo qualcosa tipica di una volta. Abbiamo messo a cucinare dei ceci. Sou muito grata por você estar aqui. Criar conteúdos como esse ao longo de mais de 10 anos me deixa muito motivada. Mas para continuar criando vídeos incríveis sobre viagens na Itália, eu preciso da sua ajuda. Clique no sininho, deixe o seu comentário, é muito importante para mim. Ou compartilhe com alguém que sonha em viajar para esse lindo país. È proprio bello. Per noi è una cosa bella. Grazie. Grazie. Só um boneco. Um boneco. Um molho de tomate que Gregório está fazendo há 3 horas. Olha só, olha só. La mantechiamo perché i nostri amici devono assaggiare il sugo della domenica. Possiamo fare così, ognuno di noi prende il suo piattino, E viene qui da me. viene da Gregorio se vuole mangiare qualcosa. Sozinho, a gente não chega em nenhum lugar. Ao longo de anos, ajudando turistas que buscam experiências únicas na Itália, eu criei uma rede de parceiros que me ajudam a receber com tanto carinho turistas que me procuram para vivenciar as mais diferentes experiências. Ciao Maria! Ciao cara, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Camminiamo un po' e mi racconti un po' di come funziona questa esperienza qui a Maida? Sì, con piacere. Allora, noi qui a Maida proponiamo questo turismo esperienziale dove si parla di cibo, di cultura, di tradizioni, soprattutto per far conoscere ai turisti la possibilità di vivere delle esperienze naturali senza niente di non tradizionale, e soprattutto la possibilità di conoscere le tradizioni locali, incontrando delle famiglie del luogo, facendo delle passeggiate in campagna, raccogliendo dei prodotti dell'orto e perché no anche cucinando queste cose insieme. Eu vou pegar na próxima vez. Ketri, e para você, como foi vivenciar essa experiência hoje? Pensar que os teus antepassados viviam em lugares como esse e você hoje tendo a oportunidade de conhecer, né, um pouquinho daquela Itália. Ai, foi uma delícia, assim, a recepção do Gregório, não imaginava que iria ser dessa dimensão. Foi maravilhoso, assim, as crianças brincaram, a gente vivenciou coisas que são da nossa terra também, mas a culinária, a recepção, a família, realmente foi uma experiência única. Depois de vivenciar a Itália que todo mundo conhece, passar por cidades tão importantes como Veneza, Milão, por Florença, Roma, vocês estão terminando a viagem de vocês nessa pequena cidadezinha chamada Maida. Me conta um pouquinho o que é essa experiência para vocês. Como a gente tem uma família muito acolhedora, né, que geralmente bota todo mundo na mesa, come junto, vim para Maida agora e ter exatamente isso é sentir o finalzinho do gosto de casa. Mesmo a gente já estando voltando para o Brasil, a gente já vai voltar para o Brasil, é acolhedor ver que a gente pensa muito no Brasil como pessoas acolhedoras, e ver isso em outras partes do mundo é muito bonito. Que lindo que o filho falou, eu me emocionei. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu já fiz a Ketri falar muito, eu quero
né, perguntar pro Enzo. Todo mundo quando pensa em Itália, pensa na Itália aquela mais glamourosa, né? Essa Itália que a gente vivenciou hoje, né, que vocês ainda vão vivenciar aí mais 2 dias pela frente, é uma Itália muito desconhecida e é uma Itália que, assim, que eu gosto de dizer que tem que ser descoberta e eu me emociono, né? Olha aí, ó, me emociono. E estou muito feliz que vocês tenham tido a possibilidade de vivenciar essa Itália que eu vivencio há mais de 18 anos morando na Calábria, né, nessa região maravilhosa. Então me diz, né, para os nossos brasileiros do outro lado, vale a pena conhecer essa Itália mais autêntica? Vale muito a pena, vale, porque a beleza de um país está no povo e não em monumentos ou... claro que a parte da história da Itália é muito linda, as igrejas monumentais, as construções romanas, agora o povo, assim, sem dúvida é o que faz um país grande e eu acho que a Itália é um país muito grande. Gratidão, estou muito feliz de ter compartilhado um pouco da minha terrinha com vocês. Gente, hoje, né, eu vou terminar nosso vídeo muito emocionada, como vocês podem perceber, falando para vocês, né, que na Itália realmente, né, as pessoas não são turistas, mas elas são de casa. Venham conhecer a nossa Calábria, venham vivenciar aquilo que a gente, né, que eu vivencio há mais de 18 anos. Vai ser um prazer mostrar para vocês, assim como eu estou hoje, mostrando para eles um pouquinho dessa Itália. E ci vediamo nel nostro prossimo video.